vocês com mais um Blá Blá Blá. Hoje a gente está fazendo uma entrevista um pouco diferente aqui. Vamos começar com o meu amigo Vidal. O Vidal é um dos diretores, um dos sócios do ICS. E ele vai explicar um pouquinho para a gente da trajetória dele, como é que começou isso tudo, como é que chegou nessa escola. Como é que tá, Vidal? Tranquilo? Tudo bem com você aí? Tranquilo. E aí, galera? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Muito tranquilo. A trajetória foi... Na verdade, a ICS começou, para mim, por uma série de erros, na verdade, sabe? Quando as coisas vão dando errado, e aí elas culminam numa coisa melhor do que aquilo que você esperava, na verdade, né? A ICS, eu tinha uma ideia de um espaço, antes, contando um pouquinho da história, era mais ou menos assim. Eu trabalhava sempre trabalhei com carteira assinada desde 15, 16 anos eu comecei a trabalhar. Trabalhei muito cedo, antes disso já ajudava meu pai, tá? Mas enfim, eu vim de períodos de 5 anos com carteira assinada em empresas de engenharia, trabalhei com arquitetura, quase todas as áreas da engenharia eu trabalhei como desenhista. Tá. Né? Então na época que entrou a informática eu entrei ali pesado, estudando bastante. Sou da época que a gente lia muitas bíblias de 1.300 páginas para aprender as coisas. Eu peguei uma fase assim também, né? Passei por isso. Então numa época onde a gente vim de uma família muito humilde, né? E a gente acostumou a trabalhar cedo e trabalhar bastante, trabalhar pesado e fazer de tudo um pouco. Na minha trajetória inteira, se eu contar, o pessoal vai dar risada. Meus pais são missionários, né? E por isso a gente rodou muito. O Brasil, quase, pelo menos a metade dos estados do Brasil a gente rodou. Treinei bastante o desapego também, né? Porque você tinha aquela coisa que você gostava, aquela casa que você gostava. E de repente estava na hora de ir embora. De repente você estava em outra casa completamente diferente. Na época a comunicação era um pouco mais difícil, então às vezes você perdia até alguns amiguinhos ali, isso era muito ruim. Mas isso também me trouxe uma coisa aí do meu pai, né? que eu acho que vou levar para a minha vida inteira, que é a possibilidade, a capacidade de renovação. Que eu acho que está aí o segredo de você não envelhecer, né? Isso é importante. Você pode, a idade vai avançando, mas mentalmente eu acho que você não envelhece quando você se renova, né? Quando você está pronto para se renovar, quando você está pronto para enxergar novas possibilidades dentro daquilo que você já estava vendo. Então, eu trouxe do meu pai já no sangue, e eu trago no dia a dia a vontade por mudança. Eu acho incrível isso. Deixa eu fazer uma parte aqui. Conta um pouquinho pra gente. Quando você começou a desenhar, porque você desenha desde pequeno, né? Quando você começou a desenhar, como é que foi esse processo de desenhar para você? Independente de ser profissionalmente, mas como que começou essa coisa que você sentiu a necessidade de desenhar? O que você conta um pouco? Como é que desenvolveu isso? É assim, eu desenhava muito quando eu era garoto, assim, uns 6 anos, 7 anos, aos 9 eu desenhava compulsivamente. Até os 14, 13, 14, foi quando eu comecei a trabalhar fora mesmo, eu desenhava muito, muito mesmo. E eu acho que está aí a coisa de alma, né? Eu não sei, cada pessoa aponta para um lado e a minha vida apontava para a arte. E aí eu me divertia muito com isso, só que eu era sozinho. Apesar de eu ter bastante irmãos, né? Nós somos uma família de 6, meu pai não brincava de serviço, né? Mas assim, meus irmãos não têm aptidão nenhuma para arte. Eu desenhava muito, fazia revistas em quadrinho, eu criava meus próprios personagens e eu era muito, muito, muito apaixonado por aquilo. Gostava e gosto ainda até hoje muito de esporte também. Esporte ensina bastante. Mas aí o que aconteceu com a minha vida? Por não ter ninguém próximo, na verdade eu não conhecia ninguém
na minha infância que desenhasse. Nenhuma pessoa. Então aquele mundo para mim era totalmente desconhecido. Então eu via um desenho na televisão, mas eu nem raciocinava sobre aquilo, que alguém tinha feito aquilo, ou que aquilo era um mundo possível. Que era um trabalho. Que aquilo dava dinheiro, etc. Era só diversão de criança. Eu era só um espectador. Mas aí eu por começar a trabalhar fora, trabalhei como garçom muito cedo já. Então, o que aconteceu? Por começar a trabalhar fora, minhas noites eram sempre ocupadas, eu estava sempre muito cansado. Você vai deixando de lado, né? E eu deixei de lado. Ficou o pessoal que é músico também passa por isso. Eu toco e o pessoal que é músico passa por isso, né? Em algum momento, falta o tempo que você tinha quando você começou a tocar música lá quando você era moleque, falta o tempo que você estudava. Estudava porque gostava. Não é porque você tinha uma obrigação, porque você tinha que cumprir a agenda. Não, porque é gostoso pegar um violão, pegar um baixo, uma guitarra, bateria e ficar fazendo barulho ali. Isso é gostoso. E isso acaba transformando, às vezes, a pessoa em músico mais tarde. Né? Porque ela fazia isso sem compromisso. E aquele prazer, em algum momento, virou profissão. Né? Agora, quando você tem que abrir um pouco mão disso, você tem que deixar de fazer aquilo que te dá prazer pelas necessidades da vida, às vezes o prazer acaba suprimido ali e a pessoa acaba não desenvolvendo mais essa coisa, né? Exatamente. Eu acho que também tem uma coisa importante nisso, que eu acho que é um pouco mais para os adultos que têm crianças ali perto. Uma é não coisificar a criança. Por exemplo, se ela gosta de desenhar, não forçar demais aquilo. Colocando a profissão ali, meta, ou dizendo que aquilo ali vai ser o futuro dela, que ela vai virar uma artista, que vai ser famosa, que vai ganhar dinheiro, porque esquece isso. Eu acho que é mais assim, dar aquele suporte de forma bem leve, mas também bem presente, para mostrar o mundo para ela. Só isso. Né? Se ela for para a arte, ela vai se desenvolver naquilo, sabe? Ela vai encontrar o caminho dela mesmo. Se ela não for, a arte pode ser para ela um refúgio, um momento onde ele quer ficar sozinho, aí ele vai pegar o violão e vai tocar. É o que eu faço hoje com o violão, sabe? Eu sento ali e vou tocar quando eu estou sozinho, eu vou aprender uma música nova, mas eu nunca vou tocar nem no barzinho, nem num show, né? Mas eu acho que a pressão demais estraga, né? E relaxa demais e também. Relaxa demais destrói também uma alma que nasceu para a arte. Voltando à minha história, eu abandonei totalmente a arte. Totalmente. Então, vamos colocar dos 14 anos aos 35 anos, eu devo ter feito talvez 30 desenhos, um por ano, mais ou menos. Que era assim, quando eu estava no churrasco com os amigos ali, eu fazia caricatura de alguém e o pessoal, nossa, que legal! Tá horrível o desenho. E guardava na gaveta de novo. Eu tenho até os desenhos até hoje, entendeu? Mas assim, era só aquilo. E aí um dia que eu estava, quando deu um estalo assim, de que eu devia procurar isso, eu já tinha começado 3 faculdades, 2 de comunicação e uma de tecnologia, né, uma era sistemas de informação. Eu era um aluno excelente naquele ano e meio que eu fiz de faculdade. Os professores adoravam, eu lia muito, sempre gostei de estudar muito. Mas eu não me encontrava, faltava alguma coisa ali para mim. Que eu falava, cara, eu estou fazendo isso aqui só por causa do dinheiro. Depois eu fiz comunicação social, não gostei também. Sabe? Eu ia partir meio para jornalismo ali, eu não tenho essa desenvoltura toda para ir para frente, para fazer um programa, etc e tal, e não sabia que eu não ia me dar bem naquilo. E eu simplesmente, um ano e meio, a última faculdade foram 2 anos, eu parei no meio, sabe? Me arrependo pra caramba, de verdade. Sendo honesto, sendo bem honesto, eu me arrependo muito de não ter continuado até o final. Mesmo que lá no final eu dissesse, não vou seguir nessa profissão. Mas assim,
eu acho que faltou, eu fui muito pela paixão, sabe assim, da descoberta de outros mundos, né, e as coisas foram mudando. Como eu morei sozinho, eu saí de casa muito cedo, com 16, 17 anos eu já estava sozinho, eu também tinha essa total liberdade para fazer o que queria. Para fazer o que queria. Então eu ia, saía, não queria, não fazia, e não tinha talvez um adulto ali próximo, né, que direcionar, cara, você começou, termina. Mas pelo menos virar e falar, você tem certeza disso que você está fazendo? Isso. Você começou, termina. Isso é importante. Eu hoje, sinceramente, eu não aconselho ninguém a deixar de fazer uma faculdade de jeito nenhum. As pessoas vêm para a ECS, mas a gente não precisa de canudo, de faculdade para fazer desenho. Eu só preciso de portfólio, etc. Eu concordo. Mas a faculdade abre portas que só o portfólio não e na pior das hipóteses, você pode fazer um network muito bom, né? Porque de repente você vai fazer uma faculdade de administração, você me fala, não tem nada a ver comigo para fazer desenho, mas de repente um cara que estudou com você na faculdade amanhã ele é diretor de um estúdio, né? E de repente pode te abrir uma outra porta. E é isso é importante para a moçada que está começando hoje, ter um pouco essa visão, porque normalmente a pessoa se fecha, vira e fala, não, mas eu gosto de desenho, eu vou fazer só desenho. Não necessariamente administração, mas qualquer outra coisa que ele fizer pode dar aquele estalo, pode ser a coisa que vai abrir uma porta para ele no futuro. Um dia um amigo meu, que trabalhava comigo ali no escritório, ele estava fazendo publicidade e propaganda e ele tinha um vídeo para fazer e uns cartazes. E eu trabalhava um pouquinho no Photoshop ali, mas eu desenhava. E ele falou, cara, me ajuda nesse trabalho? Eu falei, ajuda, porra. Eu tava, como é que se diz, com aquilo incubado dentro de mim, né, querendo. Apareceu uma chance de fazer alguma coisa. Não tinha oportunidade de fazer nada artístico. Eu fazia uns relatórios e os caras falavam, nossa, seu relatório é o mais bonito que tem. Você fazia arte no relatório. Relatório lá. E aí eu fiz o trabalho com ele, produzi o videozinho lá com ele, fiz todos os cartazes, fiz como se fosse uma mini campanha, não sabia nada de comunicação nessa época. E aí ele tirou nota 10 na prova final dele, e aí ele me apresentou a professora dele, do nada, assim, a gente estava conversando, e um dia eu tive a oportunidade de conhecer, e aí ele falou, cara, você tem os dois, né? Você está no lugar errado, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, você tem talento para isso, não sei o quê. E aí nessa época, eu descobri que eu era artista, certo? Eu descobri que aquilo ali era o que me movia. Legal. E aí, para mim, caiu a ficha quando eu disse assim, não importa o que eu vá fazer para ganhar dinheiro, não importa. Se eu vou trabalhar como camelô, garçom, trabalhar numa lanchonete, ou se eu vou ser representante comercial, não importa o que eu venha fazer para ganhar dinheiro. Dinheiro é uma questão. Né? Dinheiro é um combustível que eu preciso buscar para gerenciar a minha vida. O que eu vou fazer da minha vida é arte. Eu vou desenhar, eu vou estudar, eu vou tocar meu violão, eu vou fazer as coisas que eu deixei de fazer por muito tempo. Eu acho que uma questão importante é assim, tem gente que se encontra muito cedo. Né? Tem histórias aqui dos artistas que trabalham aqui, o Michael Azevedo, por exemplo, o próprio Carlos Luzzi, já começou muito cedo ali, ele já desenhava. Então, assim, o KM dele como artista é altíssimo. Né? É como um cara para ser piloto comercial, né? Ele precisa de um número X de horas ali, de prática, etc. Né? O que eu acho assim, o que você falou é muito importante, que faz muito sentido para mim, que cara, não se fecha, sabe? Não se fecha. Isso é um ponto que eu acho que meu pai trouxe para mim, meu pai, minha mãe, minha família. Cara, eu trabalhei como garçom, eu trabalhei como ajudante de pedreiro, eu trabalhei como chapa de caminhão fazendo mudança, trabalhei como camelô, trabalhei como... fui dono de 2 estúdios,
né? Trabalhei com produção de vídeo, filmando, gravando, e isso eu fui aprender sozinho, né? Falei, não, pera, eu vou pegar uma câmera e vou filmar casamento, vou filmar festa de aniversário de criança, vou editar vídeo e tal. Isso deu uma grana pra mim. Você sobrevive pelo menos durante um tempo. Vambora, vamos se mexer, né? O que me deixa até um pouco preocupado com as novas gerações é o período que a galera está levando para desmamar, né? Assim, eu acho que, na minha opinião, né, talvez, eu não sei, amanhã depois tem um filho que vai sair de casa com 40, né? Assim, excesso de proteção, mas eu acho que assim, os pais têm que preparar mais as crianças para voar, sabe? Porque eu acho que quanto mais rápido o cara sair do ninho, bater cabeça, mais rápido ele vai se formar como pessoa e mais rápido ele vai estar apto para contribuir com o mundo. Né? A nossa vida voltada para o nosso próprio umbigo, ela é banal, ela é pequena, né, cara? Então é assim, o que eu sempre tive desde criança, assim, e eu acho que aí que está a questão de se encontrar. Tudo fez sentido para mim quando eu já era adulto, porque aquelas questões eu já trazia de muito tempo. Gostava de desenhar, gostava de arte, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente boa também, não gosto de mas eu gosto de gente. Não dispensa, não faço questão de manter contato com uma pessoa muito negativa. Na verdade, assim, eu sou um entusiasta da vida, eu gosto da vida, eu gosto de estar vivo, gosto de estar vivo. E estar vivo inclui tudo de estar vivo, sabe? Sentar numa mesa para comer, deitar para dormir. Eu agradeço quando eu vou deitar para dormir, sabe? Eu agradeço quando eu acordo, falo, nossa, que legal, o conforto da... Acordei de novo, né? Tem mais um dia. Eu sou até meio idiota nisso, porque eu olho tudo com um olhar de gratidão. Tudo. Isso. O que eu acho que para mim faz muito sentido eu hoje procuro muito mais estar do que ser, do que me definir. Né? Então hoje, por exemplo, eu gosto de desenhar. Não desenho com a frequência que eu deveria, não ganho dinheiro com o meu desenho, o meu trabalho, né? Mas eu me realizo estudando. Um sketchzinho, um rabisco que eu faço um guardanapo, aquilo, eu consigo encontrar prazer naquilo. Né? Pego o violão para tocar, gosto disso. Sabe? Saio para passear com um amigo, gosto. Estou com a minha família, eu gosto de estar ali. Então, eu posso dizer que hoje duas coisas aconteceram comigo. Uma eu consigo encontrar paz em tudo que eu faço, realização em tudo que eu faço, e aí eu já me sinto rico. Voltando à questão dos tombos e das coisas que acontecem, que vão culminando, da história do cavalo, o que aconteceu? Eu fechei o estúdio. Eu fui estudar 3D e um amigo meu me falou que por ter estudado 3D lá na Meliesa, eu conheci um amigo meu que chama Galdino, que deu aula aqui no INSESP, e ele falou, cara, eu estou indo conhecer uma nova escola, quer ir comigo e tal? A escola abriu agora há pouco tempo, então vamos lá, do nada, vamos. E aí eu fiz a inscrição no curso e deu um mês de curso, mais ou menos. Um mês que eu vim 4 vezes na escola, eu senti que eu pertencia a esse lugar, ou melhor, que esse lugar me pertencia também. Interessante isso. Aí deu umas 4 semanas mais ou menos que eu tinha vindo para o ECS e deu um estalo. Eu percebi que o site podia ser melhorado ali em alguma coisa, eu tinha feito design gráfico, aí eu vi uma coisinha aqui, outra ali, mas a estrutura tão legal, né? E aí eu fiz umas artes, uns banners, umas coisas pro Fernando, que é o fundador da escola, que hoje é meu sócio. E o Fernando, pô, legal isso daqui, cara. E eu falei, Fernando, eu posso ficar te ajudando. E realmente era isso que eu queria. Eu continuo te ajudando, faço umas coisas pra você, e o que eu quero de você? Pô, me apresenta pessoas, me deixa mais inteirado, me ajuda um pouco, tenta me dar alguns atalhos que eu já passei da idade já do negócio e estou querendo. E aí nisso um dia, de madrugada, me deu um estalo. Eu falei, caramba, eu poderia oficializar isso.
né? E fazer de uma forma que isso fosse realmente oficial e bom para mim, oficial e bom para ele, né? Mas não tinha grana nenhuma. E aí eu fiquei uns 15 dias trabalhando no período da tarde e da noite, na madrugada, numa proposta para apresentar para o Fernando. Só que detalhe, o Fernando não sabia disso. E aí tem umas pessoas próximas de mim na época, que um dia eu estava trabalhando de madrugada, a pessoa chegou e falou: cara, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou fazendo uma proposta para entrar como sócio da ICS, né, da Innovation na época. Ué, mas o Fernando sabe disso? Eu falei: não. Você é louco. Você é louco, para com isso, você sonha demais. Então, era uma pessoa que tinha acompanhado bastante a minha história, então viu que eu tinha batido cabeça em algumas coisas e tal. Cara, você sonha demais, para com isso, você vai se machucar. Pô, vai ser uma frustração você levar uma proposta para uma pessoa que nem sabe, o cara nem vai te receber e tal. Resumindo, eu falei com o Fernando num sábado, eu falei: Fernando, você tem um tempo depois da aula? Eu vou falar bastante, falei pra ele. Igual eu tô falando aqui. Vou falar bastante. Ele falou: não, tudo bem. Sentou, e eu não tinha muito contato com o Fernando, assim, não tinha muito papo até. Eu era um aluno da escola. Né? E aí eu comecei a mostrar o que daria para fazer, o que não daria e tal, etc e tal. No final, terminou o Fernando de cabeça baixa e falando assim: cara, você acredita em Deus? Eu falei: cara, eu acredito. E ele falou: cara, então foi Deus que te mandou aqui, cara, porque eu estava realmente precisando de uma força nisso aqui, sabe, para ajudar. E eu tinha tido estúdio e tal. E aí foi aí que a gente começou, parceria. No mesmo dia, o Fernando enfiou a mão no bolso, deu a chave na minha mão. E no mesmo dia eu voltei para casa, cheguei aqui como aluno e voltei como sócio da ICS. E de lá para cá, 6 anos quase agora, só deu certo, né? Hoje a ICS, para mim, é a menor das escolas, fisicamente, né? É a menor, eu adoro o espaço da escola, tal, mas fisicamente a gente é menor. A gente não abre muitas turmas, os cursos eles acontecem, a maioria deles, uma vez por ano, só uma turma por ano, 2 turmas por ano, porque tudo que a gente tenta trazer para cá é a mentalidade de alguém que também quer ser artista. Então hoje a única coisa que eu busco, que a gente busca, eu e o Fernando, é que a escola tenha uma proposta que seja verdadeira para aquele momento da vida daquela pessoa. Hoje, voltando à minha história, eu trabalhei muito na ICS, muito mesmo, número de horas para a gente chegar onde a gente chegou. Estou feliz com o resultado da escola, muito feliz mesmo. Me sinto realizado. E como artista, eu ainda estou no mesmo estágio que eu estava quando eu entrei aqui. Dei um passinho a mais, mas talvez um pouco pela falta de tempo. Mas a felicidade está em continuar fazendo, né? Que é a realização também que eu tenho com a escola. As pessoas se desesperam querendo mais turmas, mas a gente também quer que os instrutores continuem sendo artistas. É legal isso. Entendeu? O que a gente tem para oferecer precisa de tempo e precisa de alma também. E um instrutor, um artista que está dando aula para 10 pessoas, ele tem um nível de qualidade. Para 100 pessoas, ele não tem mais tempo de praticar a arte dele, né? Tem tempo de praticar. Ele não consegue responder todo mundo, né? O que a gente busca é o equilíbrio. É importante ele continuar sendo artista, é importante ele continuar tendo a vida dele profissional, como freelancer, trabalhando no estúdio. E é importante ele continuar dando aula porque ele se aprimora. E os instrutores, eles se preparam para dar aula, isso é muito bom, né? Então,
Hoje quem procura uma escola, a gente sempre aponta todas as escolas, não tem problema nenhum nisso, a gente acompanha. É bom que a pessoa não tenha, porque eu também não tenho, essa questão de bandeira. Para mim é fundamental para quem quer ser artista. Tem a bandeira, não precisa só levantar a bandeira da ICS, da ICS, né? Cara, você precisa resolver questões da sua arte. Não tem o curso na ICS? Peraí, tem aquela ali, sabe? Posso aprender isso lá, volta para cá, vai para lá, visita outro, participa de um evento lá, sabe? Porque é assim que você vai formando o seu arsenal aí para você conseguir batalhar como artista. Acho que é isso. Legal. Galera, agradecer demais aqui, o nosso papo se estendeu, a gente veio com um papinho rápido e os dois falam bastante, a gente vai falando, mas eu acho bacana para quem assiste que a pessoa tem condições de aprender um pouco mais, principalmente para o pessoal que assistir e que for um pessoal voltado para artes, ter uma visão mais abrangente, porque eu mexo com cultura, com artes, você também, e quando a gente começa a falar, a gente se empolga mesmo, não tem por onde, a gente adora falar disso. Mas é legal para quem gosta, para quem está buscando um caminho, que está começando, vai ter a chance de aprender um pouco mais, seja para fazer desenho, ou seja para qualquer coisa que a pessoa queira fazer, mesmo que não seja arte, cultura, mas para quem quiser fazer engenharia, sabe que tem que ter dedicação. Para quem vai ser um bibliotecário, um economista, não importa, o que ele for, ele tem que se dedicar a procurar conhecer não só a atividade em si, mas as atividades correlatas, o que está em volta dele ali, conheceu, buscou o caminho dele, batalhou pelo que ele gosta, e é isso mesmo, acho que a pessoa, o que a gente defendeu aqui, falou o tempo todo, a pessoa tem que buscar o caminho dela, né? E fica o convite aí para quem tiver interesse voltado para a área de artes aí, o pessoal que tiver interesse, procura aqui o Vidal, procura a ICS, depois a gente dá aí no finalzinho do programa, nos créditos, a gente dá endereço direitinho, o telefone, fica aí com vocês. Quem assistiu, gostou, dá a curtida, dá o like de vocês, é importante pra gente, compartilha o vídeo, passa para os amigos que são interessados no assunto, né? Curte isso daí, ajuda a gente aí, se inscreva no canal e a gente está junto com vocês no próximo Blá Blá Blá. Galera, valeu, muito obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado, até a próxima.